tudo bom? Estou de volta no podcast Fugex Lovers. E antes de tudo, antes da gente começar, eu vou pedir para vocês não se esquecerem de curtirem, de darem sua opinião sobre esse episódio. Mesmo que você não goste, escreva lá, pode meter o pau, não tem problema. E compartilhe com os amigos que têm interesse em conhecer mais sobre o assunto Fujifilm, né? E sigam a gente nos outros episódios. E vou agora apresentar o convidado desse episódio da semana, que é o meu antigo amigo, né? Meu velho amigo, Nossa, antigo, velho, tá feia a coisa, né? o André Martins. Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, meu velho amigo. Antigo amigo. Antigo amigo. A gente tá vendo, né? Cinquentão, não? Cinquentão, cara. Cinquentão. O André é um amigo de longa data na fotografia, né? Já 15 anos já, Eu tenho aproximadamente. 18 anos de E fotografia. comigo de amizade uns 15 anos já. Uns 15 anos. É. E é um dos amigos meus que trocaram para Fuji há muito tempo, né? Eu fui pra Fuji em 2014. É. Foi mais ou menos logo depois que eu entrei. É. É. E muitas histórias que a gente vai falar hoje aqui. Vou mostrar um pouquinho do trabalho do André. Fala um pouquinho, André, como que foi tua trajetória, né? Sou o André Martins. Eu não comecei novo na fotografia, eu já comecei mais velho. Eu comecei com 33 já. Eu gostava de fotografia, mas nunca fui de trabalhar com fotografia. Daí a Vera, minha esposa, resolveu me pagar uma faculdade e falou assim: você vai virar fotógrafo. Porque eu já gostava. Eu trabalhava com desenvolvimento de site e eu sentia uma necessidade porque os fotógrafos não iam na época. Eu tinha cliente para passar para os caras, para passar foto de produto, essas coisas, e eles não iam. Daí eu falei: queria aprender fotografia. E a Vera falou: vai lá que eu pago a sua faculdade. Pô, Aí bom impulso. fiz faculdade, pensei que fosse trabalhar com produto, não trabalhei. Logo no segundo ano da faculdade, conheci alguns amigos que trabalhavam com casamento, eles faziam freela para mim, para eu poder aprender. E assim foi, daí eu comecei na fotografia de casamento. Depois de um tempo, daí eu trouxe a Vera para trabalhar comigo e a Vera tá desde 2010 mais ou menos comigo. Pô. A Vera e o André são um casal que fotografa com Fujifilm, né? Há muito tempo, né? Então, eu usava Canon no começo, aí eu tinha equipamentite, eu tinha todas as lentes, eu tinha 12 lentes da série L, 4 câmeras, a Vera fotografava, só que aí veio a Fuji e diminuiu o peso em primeiro lugar, né? Eu queria diminuir porque a dor nas costas estava muita. Eu usava 2 câmeras, 2,5 kg cada câmera dava 5 quilos no lombo. E a Vera não queria. Eu vendi todas as câmeras e lentes da Fuji, da Canon em uma semana. Comprei tudo da Fuji. E eu cheguei eu falando pra ela: Vera, testa, porque eu tinha comprado só uma antes pra testar. Era XT1. Testa porque eu vou trocar tudo. Tá bom, depois eu testo. Ela ficou enrolando pra eu testar. Eu comprei tudo, troquei tudo, dei na mão dela 2 câmeras, falei assim: seu equipamento agora, só lente e câmera Fuji. Ela falou: como assim? Eu falei: hoje você vai trabalhar de Fuji. Mas eu nunca peguei isso, Vera. Tá configurada, só clica aí. Depois, primeiro dia ela já foi. Se deu bem, né? Ficou de boa. E pra ela foi muito bom, que é leve, né? Então. Se pra você era pesado, imagina pra ela. Não, os equipamentos. Tava acabando, porque ela tem 49 quilos, baixinha de 1,50 m. Essa é judiação até, né? E André, eu queria até trazer aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente um pouquinho das histórias nossas, cara. A gente se conheceu numa associação de fotógrafos, né? Lembra? Né? FCA. FCA. Nossa. A gente tentou meio que organizar o negócio, né? Mas não deu muito certo. Passa, né? Passa, mas foi legal, né? Pra ver a questão de eventos, de organizar eventos. Mas sabe o que eu gostava muito? Era saídas. Saídas fotográficas, né? É uma coisa que diminuiu muito pra gente. Exatamente. E na pandemia diminuiu mais ainda e agora meio que eu acho que tá voltando agora. Voltando? Tem uns grupos legais aí,
de rua. Até vou te chamar. Tem uns grupos bem legais de rua, de saída fotográfica. Eu tenho vontade de novo, porque você começa a trabalhar profissionalmente, você começa a perder o tesão Sim, de. Não é perder o tesão, é o cansaço que você tem, seu físico não aguenta, né? é. Aí você não sai. Eu queria sair mais. Não, e é bom pro outro olhar, né, cara? Sim. Que assim, eu tenho entrevistado um pessoal muito legal de fotografia documental e de rua, né? E realmente talentos incríveis, assim, Uhum. pessoas que eu fico impressionado. Fotografia de padrão, E assim, muitos que não são nem profissionais, né? Nem tem trabalham com muitos que não isso e trabalham com isso, que é segundo, tipo, é é o segundo hobby. ocupação, é hobby. O hobby E arrebenta. tem um deles que eu entrevistei que chama Gustavo Minas. Ele é de Brasília. E ele trabalha num órgão governamental. E a fotografia, é claro, aumenta a renda dele, mas não é o principal. É, então. E, cara, o cara tá agora, eu não sei se ele já foi ou tá indo, foi pra Polônia, exposição dele na Polônia, na Grécia. Olha que legal. O cara ganhou prêmios já internacionais e realmente a fotografia é maravilhosa, tudo com Fuji. E eu acho bom porque a gente oxigena, né? Não fica É, só falando da mesma coisa, né? então, quando você vai muito, que nem eu parti totalmente para o casamento. Só que hoje em dia não é o que eu quero mais. Eu quero casamento porque eu gosto, tenho prazer em fazer, mas não é o Não que dá, não é assim. que nem hoje em dia para mim retrato é o que me dá mais prazer de Eu fotografia. também. Eu gosto Retrato mais de retrato. corporativo, eu tô adorando É, cada vez eu mais. também gosto muito. E eu tô fazendo muito advogado. Advogado não tem Aham. tempo, cara. É legal que você monta o É, estúdio no escritório deles. Em meia hora, uma hora você vai embora. é. Porque você, meu, fotografou, tá, eu tenho que Objetivo, trabalhar, né? valeu, abraço. É Tchau. objetivo, É né, o cara? objetivo. É. Vai lá, faz e vai Eu embora. tenho feito muito médico também. Médico é bem legal também. Engraçado que eu não consigo muito entrar em médico. Eu faço Sério? alguns, mas não. Pra mim, Mas é tipo. é mais ou menos a mesma É. sistemática do advogado. Não tem muito tempo. E advogado E tem uns que são legais, assim, que tem escritório que tem 100 advogados. é, É linha de produção, mano. Em é, 2 dias você faz o 100. exatamente. É rapidinho. Tô trabalhando, É tá em muito bom reunião. isso aí, né? Se a IA não atrapalhar, né? Sabe o que Tem eu alguns. sinto que eles fazem, mas não Não fica tão legal. é que não fica legal, tira a personalidade. É, eu também acho. A IA não consegue achar ainda, pelo menos ainda, É. não consegue achar A a personalidade da personalidade da pessoa. pessoa. Eu acho que não vai conseguir. Isso é Tomara que difícil, não. cara. É, E eles veem, na hora que vê que o retrato real é outra pegada, sim. eles Sim, um esquecem bom retrato, né? um bom É retrato. diferente. Pô, e eu queria. A gente. Eu não sei, eu acho que eu já contei. Mas eu passei por muitas fases na fotografia, com a Fuji e tudo mais. E teve um período que a Fuji não estava trabalhando com câmeras digital image, né, no Brasil. Eles Hum. pararam uma época. Mas eu continuei trabalhando com os eventos, tudo, e a gente criou um evento que chamava Oficina Mirrorless. Lembra? É verdade. E era bom, né? Puta, era demais, cara. Fez quantos? A gente fez vários, É. cara. Mas teve um. Depois virou o Fuji X-Day, quando voltou a Fuji, trabalhar com Digital Image, eu comecei a fazer o Fuji X-Day. Mas antes, a gente É. fez um que chamava. Tinham várias oficinas E mirrorless, tinha a principal. e aí a gente fez uma Oficina oficina Mirrorless mirrorless Brasil. Brasil. Que foi em Paranapiacaba. Cara, isso Mas foi aí animal, foi é 4 dias. inacreditável, né, cara? Como que a Veio, gente conseguiu fazer aquilo lá? veio gente do. Veio Veio gente do fotógrafo Brasil do inteiro. Amazonas, do Ceará, de Brasília, do Rio Grande do Sul, acho. Rio Grande do Sul, É. de Santa Catarina. Patrocinadores, Foi lembra? legal mesmo. Foi muito bom. Putz, cara, E ficar naquela vila foi lá, muito interessante. E a gente fez 3 dias de fotografia e um e um dia dia de de vídeo. vídeo. Quem foi não esquece nunca mais. Não, tem um monte de gente que me fala até hoje. Evento imersivo total, assim, né, cara? Foi E eu acho que o clima lá de Paranapiacaba, que é uma cidade antiga, bucólica. bucólica, que tem, como que chama? Os foggers, né? Aquelas neblinas de manhã. E some e volta a neblina do nada. É. Isso conta muito, Pô, foi muito legal. muito A Vera interessante. se perdeu lá. Ah, Você não sabia? não sabia. Quando a gente saiu da pousada, ela saiu depois. Ela chegou na porta da pousada, ela andou, foi pra rua, ela olhou, ela não sabia pra onde ir, porque a neblina tava a 1 metro. Ah, é verdade. Ela não conseguiu. Ela tinha que chegar no teatro. A gente Aham. tava na pousada.
Por sorte, passou um ônibus na hora. Aham. O motorista do ônibus falou assim: pra onde tá indo, moça? Ela falou: pro teatro. Ele falou: sobe aqui, senão você não vai conseguir chegar. Subiu no ônibus e foi. Senão ela não E, chegava. e você vê que naquela época não tinha nem Airbnb, né? A gente fez É verdade, numa pousadinha. então na pousadinha com o banheiro fora. Nossa, era o O banheiro povo na com medo hora de ir no banheiro. de noite, né? Não, e a cidade Não, de você não ficou, Paranapiacaba. você ficou na outra Eu pousada. fiquei numa outra pousada. E Paranapiacaba tem umas lendas de É, assombração. eu e Aí... a Vera ficamos na mais roots lá. Ah, é? Foi, Cara, mas foi muito foi bom. legal. Teve oficina de nu, oficina de sensual, oficina Foi. de retrato, oficina de ensaio. Foi. Foram Então, várias oficinas teve diferentes. várias oficinas. Teve também a de vídeo, né? É, Aí foram 3 cinegrafistas. Foi o Daniel Romão Daniel Romão, e mais os outros não. 2 caras. Pô, mas foi muito bom. Foi. A gente conseguiu a proeza. Eu acho que Teve uma aqui em São Paulo também, a oficina Mirrorless, teve aqui, ali perto da Paulista. teve no Ouro Preto. Puta, é mesmo, em Ouro Preto, que a gente Fizemos em viu Ouro terror lá, Preto. né? Vinícius Fizemos em Terror Ouro ajudou a Preto. gente. Cara, foi muito legal. Eu acho que é. A gente tá até voltando agora com o Fuji Film X-Day, né? Que é mais ou menos isso. Só que eu quero no futuro fazer um evento mais imersivo. Tipo, de ficar numa cidade. É isso aí. E é claro, aqui é o ritmo urbano, é diferente, São Paulo, né? Uhum. Mas é interessante, tipo, ir numa cidadezinha, fotografar a vida, porque também tem o lance de que na cidadezinha você não tem perigo de ficar com insegurança, né? A cidade grande você tem um. Cidade grande você tem que ter um pouco mais de cuidado, né? segurança. É. Mas é sensacional, cara. E aí, e você continuou, pô. Então, o povo se fala muito dos online hoje em dia, que ninguém mais sai, mas, cara, o presencial é outra pegada. Eu acredito no. Você aprende muito mais. Que a questão também é o contato humano. Então, você aprende muito mais, porque presencial não é só você falar sobre aquele assunto. O Sim. online é só aquele assunto e acabou. É. O presencial você fica. Você vai na hora do coffee break, você vai na hora do almoço, você vai no jantar. Você Exato. vai com as pessoas, Exato. você conversa com as pessoas e você aprende além do que aquele cara que está falando. E uma coisa Tem importante, as outras pessoas que estão. e eu acho que é legal também, que além de você fazer um network pro teu trabalho, Uhum. e você aprender técnicas e coisas relativas à fotografia, você também faz amigos. Então, isso é o principal. Você aumenta a rede de contato. Pô, né? isso que é importante. Eu acho que mais importante na profissão, qualquer profissão, né? Uhum. Mas a nossa profissão é importante você ter uma boa rede de contato. Exatamente. Porque você pode ser chamado para eventos, para Você trabalho, pode fazer freela para os outros. pode, cara, E esses contatos é só presencial. presencial, Mesmo que tenha online, mas É. como que você vai confiar numa pessoa que você não conhece pessoalmente? com certeza. Como que você vai observar o comportamento dessa pessoa Sim, se você não conhece presencial? De verdade. Como é que você Não, vai e- ter num evento, num evento corporativo ou num casamento, alguém Sim. que você não conheça, Que não conheça o pessoalmente. comportamento daquela pessoa? É. Então, assim, você presencial num curso, num evento, você E sabe o que eu acho bom também do presencial quando você está com outros fotógrafos, por exemplo, palestrantes, que é o que a gente viu muito nessas oficinas, a gente via. Uma coisa é você ver a foto pronta do cara. Outra coisa é você ver como que o cara constrói a foto. Uhum. Então, como ele dirige a modelo, como que ele enxerga a luz, como que ele posiciona o enquadramento, E você composição. E fora isso, você vê detalhes presenciais quando você tá lá conversando com a pessoa. Como é que você fez aquilo? Não, isso é sensacional. É isso. Eu lembro das oficinas que a gente fez ali em Paranapiacaba, no Castelo, Uhum. que foi o Matheus. Na casa do. Ah, Que tinha banheira lá na casa do. que era um reformado. Casa da engenheiro. Castelo, né? Não, Casa do casa do engenheiro. engenheiro. É Castelinho que eles falam, né? Castelinho. Pô, a gente pegou um dia sensacional, lembra? Foi. Que entrou facho de luz pela janela Uhum. e aí fizemos fumaça. Eu acho que era o Sage que fumava eletrônica. Viper.
Hoje em dia não precisa, né? Eu tenho. Você tem um negócio de fumaça? Não, é o de fumaça mesmo. Ah, então, É, esse tipo de coisa que é interessante, né? E o- aí, às vezes a pessoa olha e fala assim, pô, mas como que ele conseguiu essa fumaça, né? Será que era poeira, tudo? Aí você vê que tem é. várias maneiras de você Não, fazer, e né? mesmo do Tom e da Thaís lá, que era Que era no meio no meio. do É, mato ali lá. teve várias pessoas que nunca tinham feito nu, Hum. né? E eu achei muito. Foi uma experiência muito boa. E eu recomendo, assim, para quem tá aprendendo fotografia, participar de evento presencial. Aquela luz daquele teatro, Pô, incrível, cara. aquelas janelas Eu, gigantes. eu tô deixando todo mundo com vontade de conhecer Paranapiacaba, a gente vai organizar outra. Eu iria lá. E lá é muito legal, a gente tem base, né? Saudade, faz tempo que eu não vou lá, é legal. É. Eu sempre vou fotografar. Assim, quando eu vou fazer material para Fuji, Eu já eu vou lá. faz uma carinha que eu não vou. Mas é muito interessante isso aí. E de lá a gente fez vários projetos, vários amigos, né, André? Eu lembro que você fez depois uns que eram bem imersivos, que você viajava com o pessoal, né? Tipo documentarista, assim, né? É, eu fiz junto com o Renato e com o Rafa o Veias, É. que era um projeto Quantos você imersivo. fez? Foram 6 edições. Caramba, cara. Parou por causa da pandemia. Vocês iam pros. Conta um Ah, pouquinho dessa experiência, cara. Não, o Veias era um projeto de uma semana, que a pessoa ia, eram 10 alunos no máximo, e, e era um documental total, era imersivo, era o cansaço, era insanidade mesmo, era bem pauleira, e no final a gente imprimia um álbum para cada um, que era praticamente o diploma da pessoa. Ah, E um álbum para cada missão da pessoa, porque uma pessoa tinha uma missão para fazer. uhum. Ele ia fotografar. Teve uma que foi na. Eu lembro que vocês foram em Brumadinho, né? Ali, Foi no. onde Em teve Mariana mesmo. Mariana, né? Teve um que teve uma missão que era fotografar a igreja que foi destruída. Ele ficou lá uma semana, foi 3 dias fotografando a igreja de manhã até a noite. E deixou o álbum dele na igreja. Ah, deixou algo lá? Deixou lá. Caramba, E a cara. gente fez um pra ele e um que era pra missão dele. Como era a missão dele, ficou lá. Será que tá lá ainda? Teve uma das edições que a gente fez surpresa para os alunos. Foi animal. Foi para Bahia. Para Teca, que chamava o lugar. Os alunos não sabiam para onde ia. A gente marcou com todo mundo no aeroporto de Belo Horizonte. Eles não sabiam se iam pegar avião, se ia pegar ônibus, se ia de carro, se era em Belo Horizonte, aonde que era. Eles ficaram sabendo quando chegou no lugar. Que aí vocês botaram a galera no ônibus. 18 horas de ônibus. Caramba. E tinha uma das alunas que era mulher de diplomata, ela não podia ficar a 5 horas de distância. E eu falava pra ela que no máximo 10. E foi 18. Ela me xingou a viagem inteira. Falei assim, meu, como é que eu vou fazer? Mas na volta, foi a que mais gostou, a que mais curtiu, parecia uma criança de felicidade. Olha, que interessante. E ela fotografou um açougueiro. Sabe esses açougues Aham. com carne Bem exposta? colorido, assim. Meu, animal. Ah, e ficou bonito o trabalho dela. Ficou. A gente fez uma versão que tinha uma menina que tinha que fotografar um orelhão. Depois que passou o Veias, um mês depois tiraram os orelhões da cidade. Um documental Cara, animal. documento histórico. O primeiro Veias foi em Ponta Negra, que era uma vila que não tinha energia elétrica em Paraty. Nossa. Passou acho que um ano, chegou a energia elétrica. Quer dizer, vocês documentaram E uma. acabou a última parte sem energia. E como vocês descobriam esses lugares? Esse daí a gente teve que levar um gerador para poder ter computador à noite e carregar a câmera, carregar a bateria. Vocês ficavam em pousadinha, assim. Esse de Ponta Negra eu que descobri que eu fui fazer um ensaio de uma noiva lá. Ela falou, vamos fazer um ensaio em tal lugar. Eu falei, vamos. Aí eu fui, tem que pegar um barquinho, são uma meia hora de barco ou 3 horas a pé. Que não é uma ilha, mas é um canto lá. Bem isolado, né? Você tinha que ir de barco. Aí eu falei, nossa, daí eu conversei com os meninos a primeira vez, eu falei, tem um lugar. Aí vocês foram visitar. Na loucura. Vocês foram lá visitar. Eu sempre ia antes, né? Eu Uhum. que organizava. O Renato e o Rafa eram os mentores e eu era o organizador. Aham. Então eu que organizava, eu que visitava tudo. Cara, Eu sempre que visito demais. antes, né? Putz.
E foram pro Brasil inteiro, Nordeste. Nós fomos pro Nordeste, Eu fomos sei pra... que vocês foram no O interior, último, né? o último ia ser Tocantins. Ah, teve a pandemia. Aí teve pandemia. E tava com lista de espera. Tinha 11 alunos, tava com lista de espera. É, tem que voltar a fazer, né? É, Com outro formato, talvez. talvez. Mas. Eu acredito muito nas experiências imersivas e eu acho que vai voltar. E sabe o que que eu tenho visto também? Eu tenho comentado com muita gente. O movimento de fotografia amadora está crescendo muito, mundialmente. E eu vejo pelo Fugex Lovers, né? Uhum. Muitos fotógrafos que me mandam retratos, mandam fotos assim, são completamente amadores, não são profissionais. Então, e umas fotos Médicos, maravilhosas. fotos animais, né? E hoje eu tenho visto, André, que está um movimento muito forte de fotografia amadora. Também as pessoas também confundem, né? Amador não é que ele é ruim. Sim, sim. Porque às vezes falam, esse cara é um amador. Não é que o amador, ele gosta da fotografia por amor, ele fotografa por amor. Ele não faz a fotografia, em primeiro lugar, profissional. É diferente o amador do hobby e o amador profissional, né? O amador profissional é ruim, que só vai complicar a vida. Mas o amador por hobby, o amador ele sabe o que faz, quer fazer ele aquilo, quer fazer. diferente. E é muito interessante, porque muitas vezes são as pessoas que mais investem em equipamento. Eu estava conversando até com o pessoal da Fuji, muita gente que é cliente de Leica, que é um cliente amador. Leica, pouquíssimos profissionais, a maioria são amadores. Sim, É um público muito restrito, é o amador premium. é o amador premium. E esse público é o mesmo público que hoje também está consumindo o GFX, que é uma câmera que tem um preço mais elevado, mas entrega um produto diferenciado também, Uhum. e a pessoa tem condições de comprar para guardar, para colecionar. É. E tem muita gente que faz isso. Até eu tenho amigos que vendem, já venderam GFX, lojas, né? Falaram para mim, falaram, meus clientes, a maioria, claro, tem alguns profissionais que compram, né? Mas a maioria é muito robista. Vontade não falta, né? Vontade todo mundo tem, né? Que é maravilhoso, né? Mas pode ser um objetivo, né? Mas se eu tivesse dinheiro, ia ser hobby também. Tem um colega nosso, você conhece o Servando, né? Ele comprou faz tempo, usa até hoje. Olha, Falei com ele outro dia. Tá faz usando? retrato? Faz retrato, faz muito moda, né? Então, moda combina demais. Ele tem usado Moda é ainda. uma coisa que eu nunca consegui entrar. O caso tem vários tipos, né, de mercado de moda. Tem um mercado tipo de metrópole, de São Paulo, que aí você pega grandes marcas, né? É igual esporte, né? É muito difícil de entrar. Mas tem a moda, que é a moda do interior, por exemplo. Ele tá num polo têxtil. Ele mora num polo têxtil. Então aí ele faz, ele falou para mim que ele já fez mais de 100 marcas. São marcas Então, pequenas. Você entra lá. Aí você entra, Você tá nesse aí você mercado. pega um. Só que ele falou também que está mudando também esse mercado. Porque antes eram catálogos físicos, Agora tudo digital. agora é tudo digital. Eu acredito que vai ter um retorno para o físico em algumas áreas. Não todas, mas áreas mais premium, o físico ainda pesa, cara. Você vai, por exemplo, em lojas, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, sempre tem catálogos físicos maravilhosos. É outro mundo. Não, é outro mundo. Mas o que eu sinto na fotografia é que todo mundo foi pra moda do celular. O celular faz Sim, foto boa. aham. Só que o olhar do fotógrafo não é diferente. É diferente, Aí as pessoas estão enxergando isso. Eu tava numa feira esses dias, fotografando um stand. Aí eu comecei a fazer alguns retratos das meninas que trabalhavam. Não aquelas recepcionistas, que trabalhavam da empresa Da mesmo. empresa. Aí eu comecei a fazer retrato, daí eu achei engraçado que ela fez um retrato no celular e eu fiz um retrato dela. Ela postou a dela e logo na sequência postou a minha. Ficou absurdamente. Sim, destoou total. Eu até peguei pra salvar pra mim. Aham. E todo mundo falou assim, nossa, o olhar é outro. É o outro. E o olhar da iluminação, né? Da composição. E eu acho que a A fotografia. lente certa que você vai Pois é, usar. a lente. Eu vejo que
Um celular para grande angular, você consegue coisas boas. Só que para tele, Então, mas pra tele daí você tem que explicar pra pessoa. Quando a pessoa quer aprender ali no celular, você fala, meu, dá um pouquinho de zoom, que ela vai dar é, uma achatada, vai ficar bom. isso. Aí Mas você, mesmo você assim, dá o uma zoom do ensinada. celular não é igual ao zoom da Não, câmera, né? não é. Porque é E um zoom a lente, artificial, né? uma lente fixa, é outra pegada. A câmera você tem a relação física da Sim. lente mesmo, né? Mas eu acredito que as coisas vão mudar, mas alguns mercados vão diminuir, mas alguns mercados vão crescer, principalmente esse de hobby. É. Esse de hobby eu acho que. E a gente está vendo um movimento impressionante, assim. Por exemplo, mercado de vinil. Uhum. Tá É mesmo, tinha crescendo, cara. sumido, né? Tá Tá crescendo. crescendo, eu vi Ano um monte após de ano, loja mais pessoas procurando toca-discos. e voltou a fabricação. Pô, e a valores incríveis, cara. Eu tava vendo um thriller do Michael Jackson, R$ 5.000. Nossa. Um Então, original. então, Então, assim, você fala, mas é de colecionador. Não, mas tem gente, é uma base de clientes que está aumentando. e os O filme aparelhos são fotográfico, diferentes também, né? os Tem, aparelhos. tem, tem uns toca-disco agora bem legais mesmo, com Não, várias você vê até, tecnologias. por exemplo, eu estava vendo marca de high-end de som, tem aquela BO, que é Bang Olufsen, né? Que é de design, aquelas caixas. E eu estava conversando com eles estavam falando que estão já voltando a fazer. Tinha parado a produção de toca-disco, e agora estão voltando a produção de toca-disco. É. Porque as pessoas estão procurando. E você vê no filme fotográfico, muita gente está comprando câmera de filme para fotografar com película, até um movimento. Você mesmo tá arrumando suas? Você Eu falou? tenho, eu tô Pra dar arrumando, uma geral nelas. tô dando geral. E Eu assim, tenho uma Canon e uma Nikon, antiga. e o que é legal, por exemplo, que eu vejo da Fuji, no pessoal que está entrando amador, eles estão trabalhando muito a questão dos recycles, né, que é a simulação do filme, né? E tem uma galera que está criando umas simulações super legais. E assim, para retrato, para paisagem, você já deixa na câmera, parece que é com Cara, filme. num monte de eventos, o povo já olha a XT4, 5. Ô, você tá usando analógica? Ah, É, não, mano, não é analógica, o mas como design, assim? né? Parece antiga. Eu acho que a Fuji acertou muito nisso também, Isso é de legal. fazer o design, se preocupar com o design, porque as outras marcas não têm essa preocupação. Então eu acho que são uns designs meio estéreos, assim, não tem vida, sabe? Não tem alma. É, E as câmeras da Fuji você olha e fala, pô, eu quero ter isso aí na minha casa. quero dizer, em exposição Em ali. exposição na minha casa. E André, me fala um pouquinho de como que tá agora, você veio ver a pandemia e você mudou alguma coisa no teu trabalho? Como que você está Cara, é fazendo? engraçado Porque é que legal falar isso aí, porque tem muita gente que está entrando no mercado, tem gente que já tem um tempo médio e tem gente que já tem muito tempo. E as pessoas estão procurando ver o que os fotógrafos estão fazendo, né? aconteceu muita coisa mesmo, né? De mudança. Todo mundo mudou o jeito de trabalhar. Uns conseguiram mudar o patamar, mudar para classe social diferente, para pegar clientes mais altos e tudo mais. Tem uns que foram para produtoras, tem uns que foram Saíram de casamento. saíram de casamento. Eu tô saindo de casamento, não tô ainda, mas eu tô saindo. Tenho ainda, gosto ainda de fazer. Uhum. Tô fazendo freela para os outros também que eu gosto. Mas eu tô caminhando por corporativo para o retrato. Mas tem gente que também baixou o valor para poder entrar de novo no mercado. Aconteceu muito e é triste isso. É triste, isso eu acho pior. Porque aí depois você não consegue Não voltar ao consegue patamar. voltar. Então eu, como não diminuí valor, eu aumentei valor, eu diminui quantidade. Sim, é o Então, natural. assim, a gente diminuiu, Uhum. faz ainda, mas não é mais 100% o foco. Eu senti que o mercado mudou um pouco também, porque a barreira de entrada, não tem barreira de entrada Não. na fotografia. Então, tem muita gente que entrou e tem talento, mas não sabe gerir uma empresa, entendeu? E aí, tipo, cobra muito barato, não calcula os custos, não calcula quanto é para pagar os impostos e ter uma empresa. Muitas vezes faz em nome de pessoa física. E aí é complicado E isso. eu sinto Porque... que as empresas que conseguiram os ramos por exemplo, no casamento, os ramos que é assessoria, decoração, espaço, eles conseguiram valorizar muito mais agora do que antes.
e desvalorizar a parte da fotografia. Aham. Então o fotógrafo já não é mais alguma coisa principal. Tem que ter, tem qualquer um ali, Dispensável, beleza. É né? dispensável, vai. Cara, eu já sentia isso quando eu tava trabalhando com casamento. Faz tempo, né? Faz tempo. Eu falava sempre pros fotógrafos, falava assim, parem de brigar entre si. E sempre brigar. Vocês têm que brigar por uma fatia maior dentro da pizza inteira. Porque o Eu lembro fotógrafo ia diminuindo cada vez mais, a fatia do fotógrafo vai ficando pequena, E tá cada vez menor. cada vez menor. Eu vejo que hoje tem gente cobrando valores que eu cobrava 20 anos atrás, Uhum, lá em Campo Grande. uhum. Campo Grande, não era nem em São Paulo. Exatamente. Há 20 anos atrás, o dinheiro que era aquela época, hoje vale o quê? 1/10 do dinheiro. E a galera tá cobrando ainda esse valor. E na pandemia atrapalhou mais ainda. Foi. O povo diminuiu mais, porque Diminuiu precisa mais. sobreviver. E não voltaram. E não voltaram. E não vão voltar. Não consegue voltar. Não consegue voltar. E quem ultrapassou essa barreira, tá muito bem. Engraçado Quem ultrapassou isso. tá bem. Tem o outro lado também. Mas é posicionamento, né? Então, teve que mudar o estilo da fotografia, fazer uma coisa muito mais comercial Sim. do que os estudos que tinha, a parte estética. Então, assim, tem alguns amigos que foram pro lado, ligaram Uhum. e vai que vai de qualquer jeito e vou fazer o que o cliente quer. O que eu penso não importa. Aham. Os que ficaram pensando no que importava também saíram do mercado. E os que diminuíram o valor. É E triste. teve gente que saiu, né? Muita gente. Teve gente que saiu. Tem muita gente que eu vejo que mudou de ramo Mudou de total ramo, e não é mais fotógrafo. E muita gente entrou. Muita gente entrou. E sabe o que é o... Então, você falando do amador, o bom, assim, o legal é que alguns desses que saíram hoje são amadores. Hoje são amadores, Gostam da fotografia por prazer. Por isso que eu acredito muito no mercado amador. Uhum. Não sei se eu comecei a falar, eu acho que eu não sei se eu te falei. Tava vendo uma pesquisa, uma estatística de vendas da maior loja de câmeras Você comentou. do Japão, chama Big Camera. Das 5 mais vendidas, 4 eram Fuji E amadoras. e amadoras. E a única que não era uma Sony profissional, dentre as 5, mas 4 eram todas câmeras amadoras. Desde entrada, que é a XM5, era número 1 a X106, que é lente fixa, né? É uma amadora. câmera amadora. E aí, se você consegue fazer o trabalho profissional, mas amadora. Pois é, aí vinha para uma Sony, segundo lugar, terceiro XV5, quarto XT3 e a quinta XM5. Eu fiquei impressionado, cara. Falei, cara, 3 ainda é muito, né? XT3 vendeu. Aquela é Eu uma tenho câmera. Pô, Eu tive 4. outro dia eu entrevistei o Guto Oliveira, depois você dá uma olhada, o trabalho dele é muito, muito legal. E ele tem a XT1 até hoje. Nossa. Ele tem. A única que eu não tive é XT2. Eu tive. Eu tive Só não tive a XT4. Tive XT1, daí eu fui pra X Pro 2. Ah, X Pro 2 também. Mas da XT, eu só não tive a A que eu XT4. mais tive prazer foi a X Pro 2. X Pro 2 é muito boa. Mas que câmera, mano. Tomara que lancem a nova agora. É X Pro 4? A 3 eu não gostei do visor. É, o visor. O visor eu acho que. Tem gente que eu já fotografei, que eu conversei, fotógrafos que falaram que gostaram mais dessa. O amador gosta mais, porque não tem necessidade de usar, né? Você usa profissionalmente porque você precisa. Porque só baixar assim é dureza, né? Ficou complicado, né? Complicou um pouco. Mas assim, vamos ver o que vai vir, se vier, né? A novidade. Mas vamos mostrar um pouquinho do teu trabalho, André. O que o André aprontou, né? Vai falando, André. Ensaio, né? Esse ensaio foi de madrugada. Às 3 da manhã a gente chegou no lugar. Já fiz Pegar o muito. nascer do sol. É muito bom o nascer, né? Já fiz muito ensaio de madrugada. Puta, uma vez eu fiz lá em Ilha Bela, Esse cara. foi Pedra Bela. Não, aí não tinha mosquito, né? Não. Eu fui em Ilha Ilha Bela, Bela tem cara, mosquito. quase que eu fui carregado pro mar pelos mosquitos, cara. Exato. Eu nunca vi um negócio tão horroroso na minha vida. Eu no casamento de coreano, cara. 4h30 da manhã fomos pro... Nossa, tinha mosquito. Mano, Ilha Bela, se for, tem que ir em Complexo B uma semana. Pois é. Resolve a vida. Cara, essa daí é minha sobrinha bailarina. Que lindo isso aí, hein? Ela é Caramba, maravilhosa, cara. ela é linda. Não, e tá
Putz, tá lindo, luz e sombra, volume. Dá pra ver detalhe de. Eu não sei se dá pra ver daí, mas dá pra ver detalhe da pele, cara. Eu gosto muito dessa foto. Putz, incrível, cara. Ela é uma bailarina hoje ela tá com 41. Ela morou 10 anos na Alemanha como bailarina. É bailarina até hoje. Linda Voltou só foto. pra dar aula e aposentar, voltou a dançar e tá dançando Caraca, até hoje. sério? Que A massa. mina, E é legal, você tem uma pós legal, né? Eu acho que eu acho que o preto e branco tem que ser preto e branco. Aham. Não pode ser. Pra mim, não é interessante ser lavado. Eu não gosto. Ah, tá. Esse é um gosto pessoal, mas Sim, eu eu gosto também de preto e prefiro. branco. Preto e branco. Eu também prefiro. Mais contraste, né? É. Olha. Retrato. A definição que dá. Se vocês puderem ver depois essa foto pessoalmente, assim, mais próxima, a definição que dá. Uma coisa que eu gosto da Fuji é a cor, cara. Nossa, é Não, a bom. cor é incrível, né? E a textura da Tá foto lindo é isso legal. aí, cara. Putz. Você vai um retrato que eu fiz para um filme que Olha. que a diretora desse filme faleceu esses Ah, tempos atrás. cara. Mas eu fiz vários retratos lá. No dia do filme mesmo, eu fui, Aham. montei o estúdio lá e fiz os retratos. Pô, e era de boxe? Tinha a ver com boxe? Tinha a ver com boxe feminino. Ah, que interessante. Luta feminina, né? Aham. Era uma história assim. Era um filme mesmo, com uma equipe de. Nossa, era um filme amador num projeto, mas eram tipo 30 pessoas da Pô, equipe. Era um filme bem legal. Esse é meu barbeiro, mano. que O legal. retrato dele é. Muito louco, Cara, não hein? tem nem o que falar dele. E ele não fuma. Ah, não, Só fumou fuma. pra essa foto. Ficou muito bom, cara. Ele é muito gente boa, cara. Muita definição a foto, hein? Então, o retrato tem que ser, né, cara? A luz XT5, esse aí. foi. Acho que XT5 é. Flash? Flash, né? Flash. Eu gosto muito de flash. Eu também gosto, cara. Pode falar o que quiser. É. Eu gosto de flash. Flash é. Eu gosto de LED também, mas flash Mas Flash é imbatível, né? Vamos lá, esse daí é para um outro filme, que era um filme de terror. Olha! Sem querer, eu peguei a luz no olho do cara. A luz da. Ah! A luz da. Da vela. Da vela no olho dele. Cara, agora que eu fui ver. Foi totalmente sem querer. Eu não vi depois. E ele era a morte no filme. Era um filme também. Sensacional. Pô. Era um outro filme também. Cara, que deu era um tchan na muito legal. foto. Agora que eu vi os olhos, cara. Foi Eu muito achei sem que era um querer. reflexo aqui. Foi sem querer. Incrível, muito bom. Esse foi pro mesmo filme. O filme era muito legal, cara. Depois eu passo o link do filme. É um Tem no filme de um YouTube? amigo meu. Tem, é do Gustavo. Era um. É curta ou. Não, é um curta, não dessas escadas. Foi premiado esses dias. Pô, Foi bem legal esse filme. noiva. Noiva. Noiva, né, cara? Luzinha de janela. Uhum. É legal que a gente chega no casamento, a gente apaga tudo, né? É. Você fala, o que vocês estão fazendo? Não, deixa apagar, eu quero tudo escuro. Paga isso aí, verdade. Escurece tudo. Eles têm uma janela bonita, né? É. Com cortina transparente. Muitas vezes a gente tem que se virar, porque não tem, às né? vezes não tem. Mas se tem, isso é a casa dela, né? Se bobear. Não, era no espaço mesmo. Ah. O espaço era legalzinho. Bonito. Mas tava uma bagunça. Essa mesma noiva que é o retrato. Eu acho que o retrato do casal retrato tem que ter clássico, não, né? não tem como, tem que ter. É. Todo mundo fala, mas, cara, vamos fazer o clássico que vai pro porta-retrato. Tá com desfoque bonito. Porta-retrato, né, mano? Porta-retrato. Eu também pensava assim. Essa foi uma das primeiras fotos premiadas que eu tive, cara. E a noiva falou assim: minha avó não era carinhosa comigo. E eu senti o carinho que ela tinha de verdade. Já faleceu essa avó. Olha. Esse daí foi na Ilha Bela. Pô. Só que ela é caiçara, de lá. Ah, Ela casou no quiosque que ela tomava cerveja. putz, cara. Diferente, Demais. né? Muito legal. E essa foto é minha mesmo, que a Vera tá ali no canto. Ah, Não dá nem pra pedir que fala falar que que era dela. Essa é uma noiva, cara, linda também. Olha o tamanho dos músculos dessa noiva. Ela é crossfiteira. Putz. E ela gostava de cavalo. Eu acho que eu não trouxe. Tinha uma foto que tinha cavalo, cara. Essa noiva é Tá linda. lindo. É o retrato, né? É, o retrato. Os olhos, O retrato é maravilhoso. Eu gosto demais. né? Eu também gosto. Vai fazer o que for. Olha. Faz bagunça. Aí você fez uma pós legal também. Cara, não. Não? Foi a luz mesmo. Ah, que legal. Eu ponho É dois. por causa do flash, né? Cara, eu ponho dois flashes longe. escurece tudo. Longe. Longe, deixa bem fechado e vai que vai. Ótimo. Isso é legal. Você só fez contra-luz ali, né? É.
Essa é incrível. Então, cara, essa noiva, ela mora em Portugal hoje. Ele é português, é um jogador de rugby. Tudo eles pulavam. Nossa, Eles pularam o casamento todo. Aí chegou uma hora, vamos pular com as crianças. Pularam com as crianças. boa ideia que você teve. E tá Nossa, lindo muito esse legal. contra-luz, o pôr do sol. E a diversão, né, cara? Demais, Botar um tá monte de lindo. criança E- pulando junto, mano. Muito bom. Parece até que você olhando rápido que é a mesma criança fazendo uma sequência. Então, cara. Muito bom mesmo. E uma no colo ainda, mano. Tá linda a foto. Olha lá, mais uma de. Mais um. Contra-luz, né? Dois contra-luz, né? Dois contra-luz, longe. Você tem que pôr longe e o flash com uma potência 1 para 1. Diretão, 1 sem para 1, escurece e vai que vai. top. É, Família, né? Estúdio, família. Eu fotografei esse casal, eu estudei com ele. Eu fotografei ele. Cara, no casamento dele ela era pequenininha. Ela tinha um aninho. Ah, você fez o casamento antes. Mano, ela deitou no vestido da noiva, na cauda. Ficou arrastando a festa inteira, a menina. Nossa, cara. De boa. Que legal. Depois eu fiz quando eles estavam maiores. Isso ela era ficou muito bom quando eu fazia casamento. E tinha maior. estúdio. Fica, né? Eu fazia das famílias, acompanhava assim muitos anos. Ah, Festa até infantil fazia também. fotografia. Cara, o céu tava desse jeito mesmo. Cara, Hoje em dia eu mudaria um pouco essa foto, usaria uma IA pra fazer redução de ruído e ia ficar animal, porque não tinha na época. ah, tá. Mas tá bonito, pô. Mesmo com ruído. E essa foi em Santo Antônio Pinhal, o céu tava desse jeito, cara, tava uma coisa mais linda o céu. Cara, que lindo, hein? Tava absurdo. É lua ali? Não, cara, era Ali é da cidade, né? alguma coisa da cidade ali. Mas a gente fez à noite, um frio. Olha a definição disso aí. Essa menina é uma trans, cara. Mas é maravilhosa. Ela posa bem. É uma Não, cantora. tá perfeito. Isso foi para um concurso de uma maquiadora. Que isso daí ela fez os cílios com garrafa PET. Caramba. E foi lá no meu estúdio Dá também. pra ver os poros, tudo. É, Perfeito, não, cara. Muito lindo. a definição dessa foto Olha isso. é uma coisa absurda. Cara, que definição mesmo, hein? Isso foi uma luz só, vindo de cima para baixo, ela olhando para a luz, coitada, Tem segui que ela. me conta, né? Ah, não, teve um contra também. É. Um rosinho, Tá bonito, Rosa. um filtrinho rosa. É casal, olha lá. Foi depois da cerimônia, eles tinham um barquinho lá, medo de cair na água. E ali é a Vera, né? Não, acho que era uma assessora. Ah, tá. Cara, no meio da pandemia. Olha. Ela deu uma sorte que ela alugou um lugar que chamava Fazenda Sete Lagoas. Ela acabou pagando baratinho porque tava na pandemia, mano. Putz, é. Casou de dia, todo mundo de máscara. Casamento. Sério? Nossa, foi. Casamento perfeito isso aí, né? Foi, e ela mora na Suíça hoje, essa. Olha. Ah, essa tá linda, hein? É a bailarina. Putz, pai dela? Não, é Padre. na igreja, o padre. Olha, que foto Ela tava linda, hein? saindo do carro, o padre veio abençoar ela. Oh, foto linda. Eu gosto de foto assim. É a minha sobrinha que eu fiz o casamento dela também. Eu gosto de foto Ela é assim. muito legal. Ah, então, a emoção, né, cara? É. Se você fotografa casamento, fotografa com emoção. É, emoção. Eu Viu? focava nisso também. Viu o momento junto, não, É. não faz por fazer. Sim, exato. Seja. Era ruim só Deus. quando eu fazia casamento que os noivos não se amavam, né? Aí era Você complicado, sente, né? cara, porque aí você tinha que inventar outra coisa, né? Né? E tinha. Olha, É, isso mais também. o pulando. É a diversão, né? E que eles falam, o que nós vamos fazer? Arranca a calça todo mundo aí. O que a gente faz agora? Ah, cara, dá um pulo aí. Muito bom, muito divertido. Muito bom. Tudo Tem que ter uns assim em casamento. Tem. E foi. Acho que teve umas 5, 6 associações premiou essa foto aí. Olha. É, eles gostam E retrato. de Tá? advogar. Tá bonito, Retrato hein? Tá corporativo. bonita a luz. Tá O retrato corporativo é gostoso mesmo, cara. legal a luz lá no fundo, o background. Você fez um contrazinho, né? É, você tem que fazer. A luz de recorte é o que dá vida É o pra que dá foto, né? vida. Tá Tem. ótimo. Eu gosto muito de foto. Eu gosto também de fazer em biblioteca. Mas tá bem bonito essa biblioteca, né? É, Os caras então. botaram LED. Eu fotografei o escritório também, sem Ficou ninguém. muito bom. Pra eles. Muito bonito. Comida. Ah, comida. Isso daí era um restaurante daquela noiva de CrossFit. Ah, Ela tinha um restaurante e eu fui lá fazer. lá em lá em Mogi. Chama Quintal do Bartô. Nossa. Não é mais deles. Ah, tá.
Mas Nossa, deu eu fome, acho que cara. a comida tem que dar fome. Me deu fome. E outra coisa, a luz também de comida tem que ser diferente, cara. Sim, Não adianta sim. você pôr duas luzinhas ali que você não vai fazer Não, ter fome. é. Pra ter fome, você tem Eu que. fiz um curso ano passado lá em Bogotá com um casal, cara. Faref, já ouviu falar? Não. Deixa você dar uma olhadinha. De Bem comida, né? legal, cara, de comida. E eles têm uma luz que é muito interessante, é muito simples. É um haze light bem grande, de 120 ou 150, Em cima. contra. Contra. Ah, contra. É exatamente isso aí. E aqui é rebatedor. É o contra. É um Eu usei, contra. apesar que eu usei, acho que duas ou três aí. Ele Eu usei faz uma pra dar um Cara, é preenchimento. simples, é um contra grande que pega tudo. É o que dá o recorte. E O recorte pra aqui ele põe fotografia. um coisinha de branco, uma cartolina branca. É o recorte da fotografia. Só isso, cara. Porque aí você mantém o volume, né? No escuro, mas não perde os detalhes, né? Tá, é isso aí, Você cara. tem recorte da fome. Perfeito. Comida tem que dar fome. Comigo tem que dar fome. Ótimo. É isso aí. Pô, muito legal. Mas, André, eu não sei se vai sair essa entrevista antes do Fuji Lovers, do Fuji Film X Day, mas eu já vou até falar que eu vou preparar uns eventos aí, cara. Pra gente fazer os mini eventos, vamos organizar. Vou até no dia do evento falar com a galera, vou ver se a Fuji dá um apoio aí pra gente fazer, porque eu acho que é interessante, cara. Eu topo. Refazer algumas caminhadas fotográficas. Eu acho muito bom, cara. E pegar essa turma nova que tá vindo. Tem uma turma bem legal vindo. Tem. Eu tenho acompanhado. Molecada que tá Pô, o arrebentando. pessoal de street tá arrebentando, cara. Mas tem uma galera nova. Pô, no evento a gente convidou fotógrafo até de safari, brasileiro, fotógrafo de. Não, e tem fotografia de tudo. Tem fotografia de tudo. É muito Eu interessante. vejo de fotógrafo hoje em dia fazendo corrida. É muito Corrida. fotógrafo, mano. Lá em Suzano, cara. Aquele parque que não tem nada, tinha 3 fotógrafos esse final de semana. E ficou uma área boa, né, pro pessoal, né? E é legal. Então, não adianta a gente correr contra a IA, né? Uhum. A IA hoje ajuda a identificação de pessoas e Isso. tudo mais, para você poder Tem vender uns as fotos. apps, né? Então, você vende a foto com reconhecimento facial. Exato. Eu fiz um trabalho ano passado no RD Summit. E aí foram 600 pessoas fotografadas. Aí teve que fazer com essa identificação. Porque imagina, como que você vai saber o nome de 600? A pessoa entrava lá, tirava foto. Algumas dava erro, mas muito poucas. Ah, A não. maioria. Então, mas já tá mudando muito. Já aperfeiçoou. Cara, a gente tem que usar a IA. Tem que usar a nosso seu favor. Isso. Não adianta ficar só contra, a IA vai dominar o nosso mercado. Não, usa ela. Não, eu uso no Lightroom hoje Cara, e eu acho assim, para redução de ruído, mano. se dominar, se alguns mercados forem se perderem, vão se criar perder, outros. vai criar outros mercados. O próprio mercado do amador mesmo. Outra coisa que eu acho que é um mercado bom para fotógrafo experiente é a mentoria. Sim. Eu estou dando mentoria para fotógrafos amadores. Então tem fotógrafo que comprou a câmera e ele não sabe o que fazer com a câmera. E aí eu dou tipo a mentoria mostrando o básico mesmo, desde o início, né? Eu pensei em fazer alguma coisa É assim bem também. legal, cara. Eu tô fazendo online, inclusive. Hoje eu tenho. Eu quero fazer presencial lá no meu estúdio. Pode ser. Mas o online é bom que você, por exemplo, eu tô dando aula para um aluno de Natal. Então. Você pega gente mais longe, né? Então, você tem que usar o online. Online, E o que eu tava falando de esses dias eu fiz um casamento de uma amiga minha e tinha um molequinho que não era um penetra, mas ele não foi convidado. Uhum. Cara, ele saía em todas as fotos. Não, cara. O moleque ficava, ele aparecia lá assim. Mano. Aí você teve que tirar ele de todas as fotos. Eu tirei no Lightroom de todas as fotos. O moleque não existiu no álbum. Não, isso aí é muito bom, cara. Você tira fundo, tira. Sabe o que eu acho legal também? Os cortes, eles preenchem, é generativo, né? Não, tá. Pô, às vezes eu preciso, cara, a foto acabou, eu preciso, e ele aumenta e fica ótimo. Para as capas que eu faço aqui, thumbnails, né? O retirar também, retira qualquer coisa da tela. Perfeito. Hoje com
com um clique Muito rápido. bom. Até para vídeo estão E a fazendo, cara. redução de ruído do Lightroom. Nossa, Isso tá. Pô, e tá começando, imagina no tem mais futuro, né? ISO, cara, que você pode usar Cara, aí qualquer você ISO. vê, a galera não tem mais o que falar assim, eu uso pra Demora pra ISO. fazer. Mas tudo bem. Cara, mas que nem eu chego num casamento, eu vou fazer as fotos que eu escolhi, umas 700, 800 fotos. Eu chego à noite, deixo fazendo, no outro dia tá pronto, mas Tomara que o Lightroom não faça por crédito, né? aí complicou. Mas eu acho que Eu não, porque não, vai ser mensal, né? não sei. Estão mudando tudo, quem Tem um monte de sabe? coisa que é por crédito Por agora. crédito. Aí você se lascou, né? O Aftershot, que é por Tem crédito. o Evoto também, né? Eu vou... O crédito é quando você exporta, né? Não para fazer. Você pode fazer e Não, aí. tem uns que é pra fazer também. Ah, tá. Mas eu acho que o Evoto é quando você exporta a foto Não. final. Ele faz tudo que você quiser. Mas aí, se exportar, Você usa crédito. usa crédito e aí. Eu acho que até num ponto é bom que você fica mais seletivo, né? É. Você vai, Você vai exportar só não vai o que ficar você quer. exportando coisa que não tem nada a ver, né? Mas Mas eu acho que tem que ser ferramenta pra gente usar. Não, eu também acho. Não adianta fugir disso, não. Acho que é bem E tem que usar interessante. bem, o máximo que você puder. Não, e muita coisa você poupa o tempo. Sim. Esse que é o interessante. Porque às vezes você perdia tempo com trabalhos manuais que não, assim, não acrescentavam nada para tua foto. E hoje em dia, uma coisa que vai complicar a vida de designer. Designer vai complicar bem, porque... Pô, eu tenho feito apresentações de orçamentos. Então, você deixa o negócio bonito Cara, hoje em dia. antigamente eu tinha que ir num PowerPoint, dava um trabalho. Pô, Você tinha que mandar para um designer. E às vezes para palestra mesmo, ia montar uma palestra, cara, demora. Hoje você faz o cronograma da palestra, põe o conteúdo, na IA já te entrega tudo montado. Você vai corrigindo ainda, lâmina por lâmina. Exatamente. Isso aí poupou tempo, cara. Sim. Isso aí. A gente tem que usar mesmo. Pois é, muito obrigado pelo. Peraí, deixa eu fazer um disclaimer. Antes da gente terminar, queria agradecer ao Worldview pelo espaço, né, pela parceria. Que esse espaço aqui, toda a iluminação, câmera, tudo que vocês estão vendo, tem aqui na Worldview. Se você quiser montar o teu podcast, quiser montar o teu estúdio, você tem toda a estrutura aqui, tanto de câmeras, lentes, equipamentos, de luz, de áudio, tá tudo aqui. Então, se você precisar, procure a Worldview e a Fujifilm pelo apoio a esse podcast, e apoio imprescindível para que a gente continue fazendo esse conteúdo, levando conteúdo de qualidade para vocês. Valeu, meu amor. Obrigadão. Obrigado, tamo junto. Foi muito bom É isso aí. lembrar Os tempos antigos. Os tempos bons. Vamos voltar. Agora a gente tá mais maduro, né? Tá mais velho, né? Não é antigo, né? Tá mais Igual eu antigo. falei. É isso aí. Obrigado. Valeu, meu amor. Tamo junto.